Classificação dos reatores químicos para a videoaula. Olá! Seja bem-vindo à nossa primeira videoaula sobre reatores químicos. Imagine um reator como o coração de um processo químico, onde as transformações acontecem. Nesta aula, vamos entender como classificamos esses corações e por que isso é importante para a indústria. Tipos de reatores quanto ao modo de operação. Existem duas categorias principais: batelada e contínuo. Reator batelada. Pense em uma panela de pressão. Colocamos os ingredientes, fechamos a tampa, cozinhamos por um tempo determinado e depois abrimos para retirar o prato pronto. O reator batelada funciona assim. Os reagentes são adicionados, a reação ocorre em um sistema fechado. Ao final, os produtos são retirados. Ideal para pequenas quantidades ou produtos de alto valor agregado. Reator contínuo. Agora imagine uma torneira. A água entra, flui continuamente e sai. No reator contínuo, reagentes são alimentados e produtos são retirados constantemente. Mais eficiente para grandes escalas de produção. Dentro dos reatores contínuos, temos os de mistura perfeita, CSTR, onde tudo se mistura como em um liquidificador, e os tubulares, PFR, onde o fluxo segue em linha reta, como em um cano. Classificação quanto à natureza das fases. Homogêneos. Apenas uma fase, como um suco. Reagentes e produtos estão dissolvidos ou misturados em um único estado físico, líquido ou gasoso. Heterogêneos, mais de uma fase, como uma salada. Reagentes e produtos estão em diferentes estados físicos, sólido, líquido ou gasoso. Imagine um catalisador, sólido em contato com reagentes gasosos. Classificação quanto ao comportamento. Ideal: o reator se comporta exatamente como previsto pelos modelos matemáticos. A mistura é perfeita no CSTR e o fluxo é perfeitamente linear no PFR. Não ideal: desvios do comportamento ideal, como zonas de mistura incompleta ou fluxo irregular. Mais complexo de modelar, mas muitas vezes mais próximo da realidade. Resolução de situação na prática. Pergunta: imagine que você precisa produzir um medicamento em pequena escala, com alto valor agregado e que exige um controle preciso das condições de reação. Qual tipo de reator você escolheria? Resposta: um reator batelada seria a melhor opção, pois permite um controle rigoroso das condições de reação e é ideal para pequenas quantidades de produtos de alto valor. Nesta aula, aprendemos a classificar os reatores químicos. Na próxima, vamos nos aprofundar nos reatores ideais para reações simples. Projeto de fabricação de vasos de pressão para videoaula. Bem-vindos de volta! Após definirmos as especificações do vaso de pressão na folha de dados, agora, no capítulo 8, vamos focar no projeto de fabricação. Esta etapa é como a construção da nossa casa, onde os planos se transformam em realidade. O projeto de fabricação detalha como o vaso de pressão será construído, passo a passo, garantindo que o produto final atenda aos requisitos de projeto e às normas de segurança. Do projeto ao produto. A importância do projeto de fabricação. O projeto de fabricação é a ponte entre o projeto mecânico e a produção do vaso de pressão. Ele traduz os cálculos e especificações em instruções claras para os fabricantes, garantindo que o vaso seja construído corretamente. Um projeto de fabricação bem elaborado minimiza erros, retrabalhos e desperdícios, resultando em um produto final de alta qualidade e mais econômico. Elementos do projeto de fabricação. O projeto de fabricação inclui diversos elementos essenciais. Desenhos de fabricação. Representações detalhadas do vaso de pressão, incluindo todas as dimensões, tolerâncias e especificações dos materiais. Esses desenhos são como as plantas da nossa casa, mostrando como cada peça deve ser fabricada e montada. Lista de materiais.
uma lista completa de todos os materiais necessários para a fabricação do vaso, incluindo as quantidades e especificações. É como a lista de compras para o nosso bolo, garantindo que temos todos os ingredientes necessários. Procedimentos de fabricação. Descrições detalhadas de todos os processos de fabricação, como corte, dobramento, soldagem e usinagem. São as instruções de montagem do nosso móvel, mostrando como cada peça deve ser encaixada. Ensaios não destrutivos, ENDS, especificações dos ENDS a serem realizados durante a fabricação, como radiografia, ultrassom e líquido penetrante, para garantir a qualidade das soldas e a integridade do vaso. É como a inspeção da nossa casa, verificando se tudo está de acordo com o projeto. Procedimentos de fabricação. O capítulo 8 também destaca a importância dos procedimentos de fabricação. Esses procedimentos descrevem, passo a passo, como cada etapa da fabricação deve ser realizada, garantindo a consistência e a qualidade do processo. Eles incluem informações sobre os equipamentos a serem utilizados, os parâmetros de soldagem, os métodos de inspeção e os critérios de aceitação. Os procedimentos de fabricação são como o manual de instruções do nosso eletrodoméstico, garantindo que o utilizamos corretamente e prolongamos sua vida útil. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você é um inspetor de qualidade e detecta uma solda defeituosa em um vaso de pressão durante a fabricação. Como você procederia? Resposta: eu seguiria os procedimentos de controle de qualidade estabelecidos pela empresa e pelas normas aplicáveis. A solda defeituosa seria identificada e documentada. O fabricante seria notificado e a solda seria reparada ou refeita, de acordo com os procedimentos de soldagem aprovados. Após o reparo, a solda seria novamente inspecionada para garantir que atenda aos requisitos de qualidade. A segurança é sempre a prioridade, e qualquer defeito deve ser tratado com rigor para garantir a integridade do vaso de pressão. Na próxima aula, vamos discutir o capítulo 9, que aborda a suportação de vasos de pressão. Até a próxima. Projeto mecânico de vasos de pressão, para vídeo aula. Bem-vindos de volta à nossa série sobre vasos de pressão. Após entendermos as unidades de medida, agora, no capítulo 6, vamos mergulhar no projeto mecânico. Esta é a etapa onde a teoria se encontra com a prática, onde definimos as características físicas do vaso de pressão para garantir sua segurança e eficiência. Imaginem um arquiteto projetando um prédio. Ele precisa calcular as dimensões das colunas, vigas e lajes para suportar o peso da estrutura. No projeto mecânico de vasos de pressão, fazemos algo semelhante, calculando a espessura das paredes e outros componentes para resistir à pressão interna. A importância do projeto mecânico. O projeto mecânico é crucial para garantir que o vaso de pressão opere com segurança e atenda às suas especificações de projeto. Ele envolve a seleção dos materiais adequados, o cálculo das dimensões e a definição dos detalhes construtivos. Um projeto mecânico bem feito garante a integridade estrutural do vaso, prevenindo falhas e acidentes. Ele também considera fatores como corrosão, temperatura e outras cargas que podem afetar o desempenho do vaso ao longo do tempo. Etapas do projeto mecânico. O projeto mecânico de um vaso de pressão geralmente envolve as seguintes etapas: definição dos requisitos de projeto, pressão, temperatura, tipo de fluido, etc. Seleção dos materiais, aço carbono, aço inoxidável, etc., considerando a compatibilidade com o fluido e as condições de operação. Cálculo das dimensões, espessura das paredes, diâmetro, altura, etc., utilizando as fórmulas e métodos definidos pelo código ASME. Definição dos detalhes construtivos, tipos de juntas soldadas, flanges, bocais, etc. Elaboração dos desenhos de projeto. Representação gráfica do vaso de pressão com todas as suas dimensões e especificações. O papel do código ASME.
O código ASME seção 8ª divisão fornece as diretrizes e fórmulas para o cálculo das dimensões e a seleção dos materiais. Ele define os critérios de projeto para diferentes tipos de vasos e condições de operação, garantindo a segurança e a conformidade com as normas. O código ASME é a nossa bússola no projeto mecânico, guiando-nos na tomada de decisões e garantindo que o vaso de pressão seja projetado de forma segura e eficiente. Projeto analítico como base. O projeto mecânico se baseia no projeto analítico, que define as características do processo e do fluido. O projeto analítico fornece informações essenciais, como pressão, temperatura e composição do fluido, que são utilizadas como entrada para os cálculos do projeto mecânico. A comunicação entre a equipe de processo e a equipe de mecânica é fundamental para garantir a consistência e a precisão do projeto. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está projetando um vaso de pressão para operar a uma pressão mais alta do que a especificada inicialmente. Qual seria o impacto no projeto mecânico? Resposta: um aumento na pressão de operação exigiria um aumento na espessura das paredes do vaso para garantir sua resistência. Seria necessário recalcular as dimensões utilizando as fórmulas do código ASME e, possivelmente, reavaliar a seleção do material para garantir que ele atenda aos novos requisitos de pressão. A segurança é sempre a prioridade, e qualquer alteração nas condições de operação deve ser cuidadosamente analisada e refletida no projeto mecânico. Na próxima aula, vamos explorar o capítulo 7, que apresenta um exemplo de folha de dados para o projeto de vasos de pressão. Até a próxima! Folha de dados para projeto de vasos de pressão, para vídeo aula. Olá a todos! Prosseguindo com nossa série sobre vasos de pressão, chegamos ao capítulo 7, que nos apresenta um exemplo prático de folha de dados para projeto. Imaginem que estamos encomendando um bolo personalizado. Precisamos fornecer ao confeiteiro todas as informações necessárias: sabor, tamanho, recheio, cobertura, etc. A folha de dados para projeto de vasos de pressão funciona de forma semelhante, fornecendo ao projetista e ao fabricante todas as informações essenciais para a construção do equipamento. O que é uma folha de dados para projeto? A folha de dados para projeto é um documento que reúne todas as informações relevantes para o projeto e a fabricação do vaso de pressão. Ela serve como um guia para o projetista, o fabricante e o inspetor, garantindo que todos estejam na mesma página e que o vaso seja construído de acordo com as especificações. Ela é como a receita completa do nosso bolo, contendo todos os ingredientes e instruções para o preparo. Informações essenciais em uma folha de dados. Uma folha de dados completa para projeto de vasos de pressão deve conter as seguintes informações: informações gerais, nome do projeto, número da folha de dados, data de emissão, etc. Serviço do vaso, tipo de fluido, pressão de operação, temperatura de operação, pressão de projeto, temperatura de projeto, etc. Materiais, tipo de material para o casco, tampos, bocais, etc., incluindo as especificações e normas aplicáveis. Dimensões, diâmetro, altura, espessura das paredes, etc. Bocais e conexões, número, tamanho, tipo e localização dos bocais, flanges e outras conexões. Requisitos de inspeção e teste, tipo e extensão dos ensaios não destrutivos, teste hidrostático, etc. Outras informações relevantes, requisitos de pintura, isolamento térmico, etc. Exemplo de folha de dados. O capítulo 7 apresenta um exemplo de folha de dados preenchida, que serve como modelo para a elaboração de outras folhas de dados. O exemplo mostra como as informações devem ser organizadas e apresentadas de forma clara e concisa. Ele também destaca a importância de incluir todas as informações relevantes para evitar ambiguidades e garantir a precisão do projeto. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta:
Imagine que você está revisando uma folha de dados para projeto de um vaso de pressão e percebe que a temperatura de projeto está faltando. Qual seria o impacto dessa omissão e como você procederia? Resposta: a temperatura de projeto é um parâmetro crucial para a seleção do material e o cálculo da espessura das paredes do vaso. A ausência dessa informação impediria o prosseguimento do projeto. Eu entraria em contato com o responsável pela elaboração da folha de dados e solicitaria a informação faltante. Sem a temperatura de projeto, o vaso de pressão não poderia ser projetado de forma segura e confiável. Na próxima aula, vamos discutir o capítulo 8, que aborda o projeto de fabricação de vasos de pressão. Até a próxima! Juntas de expansão para videoaula. Imagine uma tubulação longa exposta ao sol. O calor faz o metal se expandir, e essa expansão precisa ser acomodada de alguma forma para evitar danos à tubulação. É aí que entram as juntas de expansão, tema desta videoaula. Vamos entender como elas funcionam e seus tipos principais. O que são juntas de expansão? Juntas de expansão são componentes flexíveis inseridos nas tubulações para absorver as variações de comprimento causadas pelas mudanças de temperatura. Elas permitem que os tubos se expandam e contraiam sem gerar tensões excessivas, prevenindo danos e vazamentos. Tipos de juntas de expansão. Existem dois tipos principais de juntas de expansão. Juntas de telescópio. Imagine dois tubos encaixados um dentro do outro, como uma antena de rádio antiga. As juntas de telescópio permitem que um tubo deslize dentro do outro, acomodando a expansão e contração axial. São usadas principalmente em tubulações de vapor e água quente, em locais com espaço limitado. Juntas de Foley ou sanfona. As juntas de Foley se parecem com uma sanfona, com gomos flexíveis que se comprimem e expandem. Elas absorvem movimentos axiais, angulares e laterais, oferecendo maior versatilidade. São usadas em tubulações de grande diâmetro e em aplicações que exigem alta resistência à corrosão. Movimentos das juntas. As juntas de expansão acomodam três tipos principais de movimento: axial, expansão e contração na direção do comprimento do tubo; angular, movimento de rotação em torno de um eixo; lateral, deslocamento na direção perpendicular ao comprimento do tubo. Resolução de situação prática. Imagine uma tubulação longa de vapor superaquecido. Qual tipo de junta de expansão seria mais adequado? A junta de Foley seria a melhor escolha, pois suporta altas temperaturas e acomoda tanto a expansão axial quanto os movimentos laterais que podem ocorrer devido à flexibilidade da tubulação. Nesta aula, aprendemos sobre as juntas de expansão, componentes essenciais para a segurança e a durabilidade das tubulações. Na próxima aula, vamos explorar os purgadores de vapor, separadores e filtros, que desempenham um papel crucial na remoção de impurezas e condensado das tubulações. Até a próxima! Referências normativas para vasos de pressão para videoaula. Olá a todos! Dando continuidade à nossa jornada pelo mundo dos vasos de pressão, chegamos ao capítulo 4, que trata das referências normativas. Imaginem que estamos construindo uma casa. Não podemos simplesmente começar a empilhar tijolos sem uma planta, um projeto que nos guie. Da mesma forma, o projeto e a fabricação de vasos de pressão precisam seguir normas e códigos específicos que garantem a segurança e a qualidade da construção. Essas referências são como o alicerce da nossa casa, fornecendo a base sólida para um trabalho bem feito. O que são normas e códigos? Normas e códigos são documentos técnicos que estabelecem requisitos e especificações para produtos, processos e serviços. No caso dos vasos de pressão, eles definem os materiais adequados, os métodos de cálculo, os procedimentos de soldagem, os testes de inspeção e muitos outros aspectos importantes. Essas normas são desenvolvidas por organizações reconhecidas como a ASME,
American Society of Mechanical Engineers, a ASTM, American Society for Testing and Materials, e a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Elas representam o consenso da indústria e a melhor prática para garantir a segurança e a confiabilidade dos vasos de pressão. ASME, a referência principal. O código ASME Seção 8ª Divisão 1, que já mencionamos em aulas anteriores, é a principal referência para o projeto e fabricação de vasos de pressão. Ele é amplamente utilizado em todo o mundo e fornece diretrizes detalhadas para garantir a segurança desses equipamentos. Além da seção 8ª, outras seções do código ASME também são relevantes, como a seção 2ª, que trata dos materiais, a seção V, que aborda os ensaios não destrutivos, e a seção 9ª, que trata da qualificação de soldadores e procedimentos de soldagem. Outras normas importantes. Além do código ASME, outras normas e códigos também são importantes para o projeto e fabricação de vasos de pressão. A norma ASME B16.5, por exemplo, define as especificações para flanges de tubulação, que são componentes essenciais para conectar os vasos a outros equipamentos. A norma Petrobras N253 estabelece requisitos específicos para o projeto de vasos de pressão na indústria do petróleo e gás. A NR13, como já vimos, é a norma regulamentadora brasileira que estabelece requisitos de segurança para vasos de pressão. A importância da consulta às normas. É fundamental que os profissionais envolvidos no projeto, fabricação, inspeção e manutenção de vasos de pressão consultem as normas e códigos aplicáveis. Isso garante que o trabalho seja realizado de acordo com as melhores práticas e que os equipamentos operem com segurança e confiabilidade. A consulta às normas também ajuda a evitar erros e retrabalhos que podem gerar custos e atrasos no projeto. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está projetando um vaso de pressão e precisa selecionar um material adequado. Onde você encontraria informações sobre os materiais permitidos? Resposta: a principal fonte de informação sobre os materiais permitidos para vasos de pressão é o código ASME Seção 2ª Parte D. Essa seção lista os materiais aprovados e suas propriedades mecânicas, como resistência à tração e limite de escoamento. Também é importante consultar outras normas, como a ASTM, para obter informações mais detalhadas sobre as especificações dos materiais. Na próxima aula, vamos explorar o capítulo 5, que trata das unidades de medida utilizadas no projeto de vasos de pressão. Até a próxima. Unidades de medida em projetos de vasos de pressão, para vídeo aula. Bem-vindos de volta, futuros especialistas em vasos de pressão. Hoje, vamos falar sobre algo fundamental em qualquer projeto de engenharia: as unidades de medida. Imaginem tentar construir um móvel usando medidas em polegadas e centímetros ao mesmo tempo. Seria uma confusão, não é mesmo? No projeto de vasos de pressão, a precisão e a consistência nas unidades de medida são cruciais para garantir a segurança e o bom funcionamento do equipamento. Sistemas de unidades. Existem dois principais sistemas de unidades utilizados em engenharia: o Sistema Internacional de Unidades, SI, também conhecido como Sistema Métrico, e o Sistema Inglês de Unidades. O SI é baseado em unidades como metro, quilograma e segundo, enquanto o sistema inglês utiliza unidades como polegada, libra e pé. No projeto de vasos de pressão, é importante escolher um sistema de unidades e usá-lo consistentemente em todos os cálculos e especificações. O código ASME permite o uso de ambos os sistemas, mas é crucial evitar misturá-los para prevenir erros e garantir a precisão dos resultados. Unidades comuns em projetos de vasos de pressão. Lista das unidades de medida mais comuns utilizadas em projetos de vasos de pressão. Temperatura, graus Celsius, no sistema SI, graus Fahrenheit, no sistema inglês. Pressão, Pascal, Pará, no SI, libra por polegada quadrada, SI, no sistema inglês. A pressão manométrica, SIG,
É frequentemente utilizada para indicar a pressão relativa à pressão atmosférica. Volume, metro cúbico, m sobrescrito 3, no SI pé cúbico, ft sobrescrito 3, no sistema inglês. Vazão, quilograma por hora, quilograma na H, para gases e vapor, e metro cúbico por hora, m sobrescrito 3h, para líquidos. Dimensões, metro, m, para diâmetros de vasos e polegada, in, para diâmetros de tubos e bocais. Conversão de unidades. A conversão de unidades é uma habilidade essencial para qualquer engenheiro. É importante saber como converter unidades de um sistema para outro, para garantir a compatibilidade entre diferentes documentos e softwares. Existem diversas ferramentas e tabelas de conversão disponíveis para facilitar esse processo. Lembre-se sempre de verificar as unidades antes de realizar qualquer cálculo e de usar fatores de conversão corretos para evitar erros. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está revisando um projeto de vaso de pressão e encontra uma especificação de pressão em kgf, cm sobrescrito 2, kg/força por centímetro quadrado. O projeto utiliza o sistema SI. Qual seria a unidade correta para a pressão neste caso e como você converteria o valor? Resposta: a unidade correta para a pressão no sistema SI é o Pascal, Para converter kgf cm sobrescrito 2 para pará, multiplicamos o valor por 98.066,5. Por exemplo, se a pressão especificada for 10 kgf cm sobrescrito 2, a pressão em pará seria 10 vezes 98.066,5 é igual a 980.665 pará, ou aproximadamente 0,98 m pará, megapascal. Na próxima aula, vamos discutir o capítulo 6, que aborda o projeto mecânico de vasos de pressão. Tipos comuns de vasos de pressão e a NR13, para vídeo aula. Sejam bem-vindos de volta à nossa série sobre vasos de pressão. Já aprendemos sobre o código ASME e as definições importantes. Agora, no capítulo 3, vamos explorar os diversos tipos de vasos de pressão que encontramos na indústria. Preparem-se para conhecer as diferentes formas, tamanhos e aplicações dessas estruturas essenciais para os processos industriais. Variedade de formatos. Os vasos de pressão vêm em uma ampla gama de formatos, cada um projetado para uma função específica. Podemos ter vasos cilíndricos, que são os mais comuns, ideais para armazenar líquidos e gases. Os vasos esféricos são ótimos para armazenar gases sob alta pressão, pois distribuem a força de maneira uniforme. Também temos vasos cônicos, elipsoidais, e até mesmo combinações dessas formas para atender às necessidades específicas de cada processo. Imaginem a diversidade de recipientes que usamos na cozinha: panelas, garrafas, potes, cada um com o formato ideal para seu propósito. Com os vasos de pressão é a mesma coisa. Exemplos de equipamentos. Exemplos de equipamentos que se enquadram na categoria de vasos de pressão: vasos verticais e horizontais, para armazenar e processar fluidos. Torres e colunas de processo, utilizadas em processos de separação e reação. Reatores de processamento, onde ocorrem reações químicas sob pressão. Permutadores ou trocadores de calor, para transferir calor entre fluidos. Filtros, secadores, panelas de pressão industriais, equipamentos com funções específicas em diferentes processos. A importância da NR13. No Brasil, a segurança dos vasos de pressão é regulamentada pela norma regulamentadora número 13, conhecida como NR13. Essa norma estabelece requisitos para a instalação, operação, inspeção e manutenção desses equipamentos, visando garantir a segurança dos trabalhadores e do meio ambiente. A NR13 exige, por exemplo, que todo vaso de pressão tenha uma placa de identificação com informações importantes, como fabricante, pressão máxima de trabalho e código de construção. Ela também define as categorias de vasos de pressão e os requisitos de inspeção para cada categoria.
A NR13 é nossa aliada na prevenção de acidentes e na promoção de um ambiente de trabalho seguro. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está em uma planta industrial e encontra um vaso de pressão sem a placa de identificação exigida pela NR13. O que você faria? Resposta: de acordo com as diretrizes de segurança e a NR13, eu imediatamente reportaria a situação ao supervisor responsável e à equipe de segurança. A ausência da placa de identificação impede a verificação das informações essenciais do vaso, representando um risco potencial. A operação do vaso deveria ser suspensa até que a placa fosse providenciada e sua conformidade com a NR13 fosse verificada. A segurança sempre deve ser a prioridade em ambientes industriais. Na próxima aula, vamos discutir o capítulo 4, que aborda as referências normativas importantes para o projeto e fabricação de vasos de pressão. Até a próxima. Suportação de vasos de pressão para vídeo aula. Olá a todos! Dando sequência à nossa série, vamos abordar o capítulo 9, que trata da sustentação de vasos de pressão. Imaginem uma ponte suspensa. Os cabos de aço que a sustentam são tão importantes quanto a própria estrutura da ponte. Da mesma forma, a sustentação de um vaso de pressão é crucial para sua segurança e integridade. Um suporte inadequado pode levar a tensões excessivas, deformações e até mesmo a ruptura do vaso. A importância da suportação adequada. A sustentação adequada do vaso de pressão distribui o peso e as cargas de forma uniforme, evitando a concentração de tensões em pontos específicos. Ela também previne vibrações e movimentos indesejados, que podem comprometer a integridade do vaso e das conexões. Além disso, o suporte deve permitir a dilatação térmica do vaso, evitando que as tensões geradas pela variação de temperatura causem danos à estrutura. Um bom suporte é como uma base sólida para uma estátua, garantindo sua estabilidade e segurança. Tipos de suportes. O capítulo 9 descreve diferentes tipos de suportes para vasos de pressão, cada um com suas características e aplicações. Vasos verticais, saias, estruturas cilíndricas ou cônicas soldadas ao vaso, que transferem o peso para a fundação. São como as pernas de uma mesa, sustentando o tampo. Pernas ou colunas, suportes verticais que se conectam ao vaso e à fundação. São como os pilares de um prédio, sustentando a estrutura. Anéis metálicos, anéis que envolvem o vaso e se apoiam em suportes externos. São como os aros de um barril, mantendo sua forma. Vasos horizontais, celas ou berços, suportes em forma de U que envolvem o vaso e distribuem o peso ao longo de sua extensão. São como os braços de uma cadeira de balanço, sustentando o assento. Considerações de projeto. O projeto da sustentação deve considerar diversos fatores, como peso do vaso e seu conteúdo. O suporte deve ser dimensionado para suportar o peso total do vaso, incluindo o fluido em seu interior. Cargas externas, vento, neve, sismos, etc. O suporte deve resistir a essas cargas adicionais, garantindo a estabilidade do vaso. Dilatação térmica. O suporte deve permitir a expansão e contração do vaso devido às variações de temperatura. Acessibilidade para inspeção e manutenção. O suporte não deve impedir o acesso para inspeção e manutenção do vaso e de seus componentes. Resolução de situação prática. Perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está inspecionando um vaso de pressão horizontal e percebe que as celas estão desgastadas e corroídas. Qual seria o risco e como você procederia? Resposta: celas desgastadas e corroídas podem comprometer a estabilidade do vaso, levando a tensões excessivas, em casos extremos, à ruptura. Eu notificaria imediatamente o responsável pela operação do vaso e recomendaria a substituição das celas danificadas. A segurança é primordial, e qualquer sinal de desgaste ou corrosão nos suportes deve ser tratado com seriedade. Na próxima aula, vamos discutir o capítulo 10, que aborda os diferentes serviços de vasos de pressão.
Até a próxima. Serviços de vasos de pressão para vídeo aula. Bem-vindos de volta. No capítulo 10, vamos explorar os diferentes serviços aos quais um vaso de pressão pode ser submetido. Imaginem um carro. Ele pode ser usado para ir ao trabalho, viajar, transportar cargas, etc. Cada uso exige cuidados específicos, como tipo de combustível, manutenção preventiva, etc. Da mesma forma, os vasos de pressão podem ser utilizados para armazenar e processar diferentes fluidos, sob diferentes condições de temperatura e pressão. O tipo de serviço define os requisitos de projeto, fabricação e inspeção do vaso, garantindo sua segurança e desempenho. O que define o serviço de um vaso de pressão? O serviço de um vaso de pressão é determinado por um conjunto de características operacionais, físicas e químicas do fluido processado e dos contaminantes presentes. Essas características incluem pressão e temperatura. Quais são as condições de pressão e temperatura de operação do vaso? Corrosão e erosão. O fluido processado é corrosivo ou erosivo para o material do vaso. Inflamabilidade e explosividade. O fluido é inflamável ou explosivo. Toxicidade. O fluido é tóxico para os seres humanos ou para o meio ambiente. Classificação dos serviços. O capítulo 10 divide os serviços de vasos de pressão em duas categorias principais. Serviços normais. Envolvem fluidos que não apresentam riscos significativos de corrosão, erosão, inflamabilidade ou toxicidade. Exemplos: água, ar comprimido, vapor d'água de baixa pressão. Serviços especiais. Envolvem fluidos que apresentam riscos específicos, exigindo requisitos mais rigorosos de projeto, fabricação e inspeção. Exemplos: fluidos corrosivos, inflamáveis, tóxicos ou explosivos. Exemplos de serviços especiais. Alguns exemplos de serviços especiais, como serviços com fluidos corrosivos, exigem a seleção de materiais resistentes à corrosão, possivelmente revestimentos internos. Serviços com fluidos inflamáveis exigem medidas de segurança para prevenir incêndios e explosões. Serviços com fluidos tóxicos exigem medidas de segurança para proteger os trabalhadores e o meio ambiente. Serviços em alta temperatura exigem a seleção de materiais que mantenham suas propriedades mecânicas em altas temperaturas. A importância da classificação do serviço. A correta classificação do serviço é fundamental para garantir a segurança e a confiabilidade do vaso de pressão. Ela define os requisitos de projeto, os materiais adequados, os procedimentos de fabricação e os testes de inspeção. Um vaso projetado para um serviço normal não atenderá aos requisitos de um serviço especial, podendo falhar e causar acidentes. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você precisa especificar um vaso de pressão para armazenar um fluido altamente corrosivo. Quais seriam as considerações importantes em relação ao serviço do vaso? Resposta: para um fluido altamente corrosivo, o serviço do vaso seria classificado como especial. A seleção do material seria crucial, priorizando materiais resistentes à corrosão específica do fluido. Um revestimento interno, como um lining, poderia ser necessário para proteger o material do vaso. A espessura da parede do vaso também deveria ser calculada considerando a taxa de corrosão, garantindo uma vida útil adequada. Inspeções regulares seriam essenciais para monitorar a corrosão e garantir a segurança do vaso. Na próxima aula, vamos discutir o capítulo 11, que trata do projeto e dimensionamento de vasos de pressão. Até a próxima. Projeto e dimensionamento de vasos de pressão para vídeo aula. Bem-vindos de volta. Chegamos ao capítulo 11, onde a borracha encontra a estrada. Projeto e dimensionamento de vasos de pressão. Já sabemos quais são os diferentes tipos de vasos e serviços. Agora vamos entender como calcular as dimensões corretas para garantir a segurança e a eficiência do equipamento. Imaginem que estamos construindo uma barragem. Precisamos calcular a espessura da parede para que ela resista à pressão da água. No projeto de vasos de pressão,
Fazemos algo semelhante, calculando a espessura das paredes para suportar a pressão interna do fluido. O objetivo do projeto e dimensionamento. O principal objetivo do projeto e dimensionamento é determinar a espessura mínima das paredes do vaso de pressão para que ele resista à pressão interna e a outras cargas, como peso, vento e sismos. Um vaso de pressão mal dimensionado pode romper, causando acidentes graves. Por outro lado, um vaso superdimensionado será mais caro e pesado, sem ganhos significativos em segurança. O desafio é encontrar o equilíbrio perfeito entre segurança, custo e eficiência. O código ASME como guia. O código ASME Seção 8ª Divisão é a nossa principal ferramenta para o projeto e dimensionamento de vasos de pressão. Ele fornece fórmulas e métodos para calcular a espessura mínima das paredes, considerando a pressão de projeto, a temperatura de projeto, o material do vaso e a eficiência das juntas soldadas. O código também define os critérios de aceitação para os diferentes tipos de vasos e serviços. Ele é como o manual do engenheiro, fornecendo as instruções para o projeto seguro e eficiente. Fatores que influenciam o dimensionamento. Diversos fatores influenciam o dimensionamento do vaso de pressão. Pressão de projeto. Quanto maior a pressão, maior a espessura da parede necessária. Temperatura de projeto. Altas temperaturas podem reduzir a resistência do material, exigindo paredes mais espessas. Material do vaso. Diferentes materiais possuem diferentes resistências, influenciando na espessura da parede. Eficiência das juntas soldadas. Juntas soldadas com menor eficiência exigem paredes mais espessas para compensar a redução na resistência. Cargas adicionais, peso, vento, sismos, etc. Essas cargas devem ser consideradas no dimensionamento do vaso. A importância da precisão. A precisão nos cálculos é fundamental para garantir a segurança do vaso de pressão. Erros no dimensionamento podem levar a falhas catastróficas. Por isso, é importante utilizar as fórmulas corretas, verificar as unidades de medida e realizar as análises de forma criteriosa. O projeto e dimensionamento de vasos de pressão é uma tarefa complexa que exige conhecimento técnico e atenção aos detalhes. Resolução de situação prática. Perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está dimensionando um vaso de pressão e precisa escolher entre dois materiais diferentes: aço carbono e aço inoxidável. O aço inoxidável é mais resistente à corrosão, mas também é mais caro. Como você tomaria a decisão? Resposta: a decisão entre aço carbono e aço inoxidável dependeria do serviço do vaso de pressão. Se o fluido processado for corrosivo, o aço inoxidável seria a melhor opção, mesmo sendo mais caro. A longo prazo, a resistência à corrosão do aço inoxidável compensaria o custo inicial, evitando a necessidade de reparos ou substituições frequentes. Se o fluido não for corrosivo, o aço carbono poderia ser uma opção mais econômica. A escolha do material deve sempre considerar o custo-benefício e a segurança da operação. Na próxima aula, vamos continuar explorando o dimensionamento, focando no cálculo da espessura de tampos abaulados. Limitações do código ASME Seção 8ª Divisão 1 para vídeo aula. Olá a todos! No capítulo 12, vamos discutir as limitações do código ASME Seção 8ª Divisão 1. Assim como o mapa tem seus limites geográficos, o código ASME também possui suas fronteiras de aplicação. É importante conhecermos essas limitações para garantir que estamos utilizando o código corretamente e que o projeto do nosso vaso de pressão esteja em conformidade com as normas. O escopo do código ASME. O código ASME Seção 8ª Divisão 1 abrange uma ampla gama de vasos de pressão, mas não é aplicável a todos os tipos de equipamentos. Ele se concentra em vasos de pressão projetados para operar com pressões acima de 15 psi e não superiores a 3.000 psi, com diâmetro interno maior que 6 polegadas. Vasos que operam fora dessa faixa de pressão ou com diâmetros menores exigem a aplicação de outros códigos ou normas. Exclusões do código ASME.
O capítulo 12 lista algumas classes de vasos de pressão que estão explicitamente excluídas do escopo do Código ASME seção 8ª divisão 1. Recipientes para conter água sob pressão com pressão de projeto maior ou igual a 300 psi e temperatura de projeto menor ou igual que 210 graus Fahrenheit. Esses vasos, como reservatórios de água quente domésticos, são regulamentados por outras normas. Vasos de pressão para operar com pressão interna ou externa maior ou igual a 15 psi. Vasos de baixa pressão, como tanques de armazenamento atmosféricos, também estão fora do escopo do código. Vasos de pressão com diâmetro interno maior ou igual a 6 polegadas, sem limitação de comprimento. Tubulações e pequenos vasos de pressão são cobertos por outros códigos. Vasos de pressão para ocupação humana. Câmaras hiperbáricas e outros equipamentos similares exigem requisitos de segurança mais rigorosos e são regulamentados por normas específicas. Inclusões do Código ASME. Apesar das exclusões, o Código ASME seção 8ª divisão 1 abrange a maioria dos vasos de pressão utilizados na indústria, incluindo vasos cilíndricos, esféricos e conicos, tampos abaulados, como elipsoidais, torisféricos e hemisféricos, bocais, flanges e outras conexões. A importância de conhecer as limitações. Conhecer as limitações do Código ASME é essencial para garantir que estamos utilizando a norma correta para o projeto do nosso vaso de pressão. Aplicar o Código ASME a um vaso que está fora do seu escopo pode levar a um projeto inadequado e comprometer a segurança do equipamento. É importante consultar as normas e regulamentações aplicáveis para cada tipo de vaso de pressão. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está projetando um vaso de pressão para armazenar água a uma pressão de 200 psi e temperatura de 150 graus Fahrenheit. O Código ASME seção 8ª divisão 1 é aplicável a este projeto. Resposta: não. Apesar da pressão estar dentro da faixa de aplicação do Código ASME, 15 psi a 3000 psi, a temperatura é inferior a 210 graus Fahrenheit. Vasos de pressão para conter água com pressão de projeto maior ou igual a 300 psi e temperatura de projeto menor ou igual que 210 graus Fahrenheit estão explicitamente excluídos do escopo do Código ASME seção 8ª divisão 1. Outras normas, como o Código ASME seção 4ª para caldeiras e vasos de pressão de aquecimento, podem ser aplicáveis a este projeto. É fundamental consultar as normas e regulamentações aplicáveis para garantir a segurança e a conformidade do projeto. Na próxima aula, vamos abordar o capítulo 13, que trata dos materiais para a fabricação de vasos de pressão. Até a próxima. Espessura mínima para a fabricação, para a videoaula. Olá, pessoal! No capítulo 14, vamos falar sobre a espessura mínima para a fabricação de vasos de pressão. Imaginem que estamos construindo uma casa de tijolos. Não podemos usar tijolos muito finos, pois a casa não seria resistente o suficiente. Da mesma forma, a espessura das chapas de aço utilizadas na fabricação de vasos de pressão deve ser suficiente para suportar a pressão interna e as outras cargas atuantes. Espessura mínima e segurança. A espessura mínima das chapas é um fator crucial para garantir a segurança do vaso de pressão. Se a espessura for insuficiente, o vaso pode se romper, causando vazamentos, explosões e acidentes graves. O Código ASME seção 8ª divisão 1 estabelece regras para determinar a espessura mínima, considerando o material, o diâmetro do vaso e a pressão de projeto. Essas regras são como as normas de construção para casas, que garantem a segurança dos moradores. Regras do Código ASME, 1h30 menos 3 horas. O Código ASME define a espessura mínima para diferentes materiais e condições de serviço. Espessura mínima após conformação. Independentemente do material e da forma, a espessura mínima após conformação, casco e tampos, deve ser de 1/16 de polegada, 1,5 mm, exceto para vasos em serviço de ar comprimido, vapor e água, construídos com materiais listados na tabela UCS 23, que devem ter espessura mínima de 3,32 de polegada,
2,5 mm. Espessura mínima para aços carbono e baixa liga. Para vasos de aços carbono e baixa liga CRMO, a espessura mínima após fabricação deve ser o maior valor entre 4,8 mm e 2,5 mais 0,001 vezes diâmetro interno, milímetro, mais sobre espessura de corrosão, milímetro. Espessura mínima para aços inoxidáveis e metais não ferrosos. Para vasos de aços inoxidáveis e metais não ferrosos, a espessura mínima não deve ser inferior a 2 mm. Componentes da espessura final. A espessura final ou nominal da chapa é a soma dos seguintes valores. Espessura mínima calculada, determinada pelas fórmulas do código ASME, considerando a pressão interna, o diâmetro do vaso e as propriedades do material. Sobre espessura de corrosão, adicionada para compensar a perda de material devido à corrosão ao longo do tempo. Tolerância de fabricação. Considera as variações dimensionais das chapas durante o processo de fabricação. Resolução de situação prática. Perguntas e respostas, 4 horas a 5 horas. Pergunta: você está fabricando um vaso de pressão de aço carbono com diâmetro interno de 1000 mm e sob espessura de corrosão de 1,5 mm. Qual a espessura mínima da chapa após a fabricação? Resposta: primeiro, calculamos o valor usando a fórmula 2,5 mais 0,001 vezes 1000 mais 1,5 é igual a 5 mm. Como o valor mínimo especificado pelo código é 4,8 mm e o valor calculado, 5 mm, é maior, a espessura mínima da chapa após a fabricação deve ser 5 mm. Na próxima aula, vamos abordar o capítulo 15, que trata das temperaturas de projeto para vasos de pressão. Até a próxima. Temperaturas de projeto para vídeo aula. Olá a todos! No capítulo 15, vamos discutir as temperaturas de projeto para vasos de pressão. Imaginem que estamos escolhendo uma panela para cozinhar. Precisamos considerar a temperatura do fogão para garantir que a panela não derreta ou se deforme. Da mesma forma, as temperaturas de projeto são essenciais para selecionar o material adequado para o vaso de pressão e garantir sua segurança e durabilidade. Temperaturas de projeto, máxima e mínima. O capítulo define 2 tipos de temperaturas de projeto. Temperatura máxima. A maior temperatura que a parede do vaso de pressão pode atingir durante a operação. Essa temperatura é usada para determinar a tensão admissível do material e calcular a espessura mínima da parede. Temperatura mínima. A menor temperatura que a parede do vaso pode atingir durante a operação, incluindo paradas, partidas e condições ambientais. Essa temperatura é importante para avaliar a resistência do material a baixas temperaturas e a possíveis choques térmicos. Seleção do material. A temperatura máxima de projeto é um fator crucial na seleção do material para o vaso de pressão. Materiais diferentes possuem diferentes resistências à temperatura. Se a temperatura de operação for muito alta para o material escolhido, o vaso pode se deformar ou se romper. O código ASME seção segunda parte D fornece tabelas com as tensões admissíveis para diferentes materiais em função da temperatura. MDMT Minimum Design Metal Temperature. O capítulo introduz o conceito de MDMT, Minimum Design Metal Temperature, que é a menor temperatura média do metal esperada durante a operação. A MDMT é usada para determinar se o material precisa ser testado quanto à tenacidade a baixas temperaturas, utilizando o teste de impacto Sharp. Esse teste garante que o material não se tornará frágil e suscetível a fraturas em baixas temperaturas. Determinando as temperaturas de projeto. O capítulo fornece orientações para determinar as temperaturas de projeto, considerando as condições de operação do vaso, as temperaturas dos fluidos e as condições ambientais. É importante considerar todas as possíveis variações de temperatura para garantir que o vaso seja projetado para as condições mais severas. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: você está projetando um vaso de pressão que operará a uma temperatura de 200 graus Celsius.
Como você determinaria a temperatura máxima de projeto? Resposta: a temperatura máxima de projeto não deve ser menor que a temperatura média do metal na parede do vaso. Nesse caso, como a temperatura de operação é de 200 graus Celsius, a temperatura máxima de projeto deve ser de, no mínimo, 200 graus Celsius. No entanto, é importante considerar possíveis variações de temperatura, como picos de temperatura ou condições ambientais extremas, e adicionar uma margem de segurança à temperatura máxima de projeto. Por exemplo, poderíamos adicionar uma margem de 10 graus Celsius e definir a temperatura máxima de projeto como 210 graus Celsius. Essa margem de segurança garante que o vaso seja projetado para as condições mais severas e opere com segurança. No próximo vídeo, abordaremos o capítulo 16, que trata da pressão de projeto para vasos de pressão. Até a próxima. Pressão de projeto para vídeo aula. Olá a todos! No capítulo 16, vamos falar sobre a pressão de projeto para vasos de pressão. Imaginem que estamos enchendo um balão. Precisamos saber a pressão máxima que o balão suporta para evitar que ele estoure. Da mesma forma, a pressão de projeto é um parâmetro crucial para dimensionar a espessura da parede do vaso de pressão e garantir sua segurança. Pressão de projeto, interna e externa. A pressão de projeto é a pressão utilizada para calcular a espessura mínima da parede do vaso de pressão. Ela pode ser interna ou externa, dependendo do tipo de vaso e das condições de operação. No caso de vasos que operam sob pressão interna, a pressão de projeto é a pressão interna máxima esperada durante a operação normal. Para vasos que operam sob vácuo, pressão externa, a pressão de projeto é a pressão externa máxima ou vácuo total. Considerações no cálculo da espessura. A pressão de projeto é utilizada em conjunto com a temperatura de projeto do metal para calcular a espessura mínima da parede. O código ASME seção 8ª divisão fornece fórmulas para calcular a espessura mínima, considerando a pressão de projeto, a tensão admissível do material e a eficiência da junta soldada. Além da pressão de projeto, é importante considerar outras cargas que podem atuar no vaso, como o peso do próprio vaso, o peso do fluido e as cargas de vento. Pressão de teste e válvula de segurança. A pressão de projeto também é usada para determinar a pressão do teste hidrostático ou pneumático, que é realizado após a fabricação do vaso para verificar sua integridade estrutural. Além disso, a pressão de projeto é usada para definir a pressão de abertura da válvula de segurança, PSV, que protege o vaso contra sobrepressão. Pressão estática e picos de pressão. No caso de vasos que contêm líquidos, a pressão estática do líquido deve ser adicionada à pressão de projeto para determinar a espessura da parede na região do fundo do vaso. Também é importante considerar possíveis picos de pressão que podem ocorrer durante a operação, como golpes de ariete ou variações bruscas de temperatura. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: você está projetando um vaso de pressão que operará com ar comprimido a uma pressão de 10 bar. Qual seria a pressão de projeto? Resposta: a pressão de projeto deve ser a pressão máxima esperada durante a operação normal do vaso. Nesse caso, como o vaso operará com ar comprimido a 10 bar, a pressão de projeto seria de 10 bar. No entanto, é importante considerar possíveis picos de pressão e adicionar uma margem de segurança à pressão de projeto. Por exemplo, poderíamos adicionar uma margem de 1 bar e definir a pressão de projeto como 11 bar. Essa margem de segurança garante que o vaso seja projetado para suportar as condições mais severas e opere com segurança. No próximo vídeo, abordaremos o capítulo 17, que trata das cargas a serem consideradas no dimensionamento de vasos de pressão. Até a próxima. Cargas a serem consideradas no dimensionamento para vídeo aula. Olá a todos! No capítulo 17, vamos falar sobre as cargas a serem consideradas no dimensionamento de vasos de pressão. Imaginem que estamos construindo uma ponte. Precisamos considerar não apenas o peso dos carros, mas também o peso da própria ponte, a força do vento e outras cargas que podem atuar sobre ela.
Da mesma forma, o projeto de um vaso de pressão deve levar em conta todas as cargas que podem atuar sobre ele para garantir sua segurança e integridade estrutural. Tipos de cargas. O capítulo lista as principais cargas a serem consideradas no projeto de um vaso de pressão. Pressão interna ou externa. A pressão do fluido contido no vaso ou a pressão externa atuando sobre ele. Peso. O peso do vaso vazio, do vaso cheio, de equipamentos acoplados, motores, plataformas, etc., de revestimentos e isolamentos. Cargas adicionais. Reações de suportes, cargas de vento, neve, sismos, cargas térmicas, expansão e contração, impacto, golpe de ariete, etc. Pressão de teste. Pressão aplicada durante o teste hidrostático para verificar a resistência do vaso. Código ASME e a importância da análise de cargas. O Código ASME Seção 8ª Divisão 1 exige que o projeto do vaso de pressão considere todas essas cargas. A análise adequada das cargas é crucial para determinar a espessura mínima da parede e garantir que o vaso resista a todas as solicitações durante sua vida útil. Ignorar alguma carga pode levar a falhas estruturais e acidentes. Cargas de vento e a norma ABNT-NBR 6123. O capítulo destaca a importância de considerar as cargas de vento, especialmente para vasos verticais altos. A norma ABNT-NBR 6123 fornece os métodos para calcular as forças de vento em edificações, incluindo vasos de pressão. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: você está projetando um vaso de pressão vertical que será instalado em uma região com ventos fortes. Quais cargas você consideraria no dimensionamento? Resposta: no dimensionamento, eu consideraria as seguintes cargas: pressão interna, a pressão do fluido contido no vaso, peso do vaso, incluindo todos os componentes, acessórios, revestimentos e isolamentos, peso do fluido, considerando a densidade do fluido e o nível máximo de enchimento. Carga de vento, calculada de acordo com a norma ABNT-NBR 6123, considerando a velocidade do vento na região, a altura e o diâmetro do vaso. Cargas sísmicas, se aplicável, de acordo com as normas e regulamentos locais. Peso de equipamentos acoplados, como plataformas, escadas e tubulações. Reações dos suportes, forças e momentos gerados pelos suportes do vaso. Expansão e contração térmica, variações dimensionais devido às mudanças de temperatura. Considerar todas essas cargas garantirá que o vaso de pressão seja projetado com segurança e resista a todas as solicitações durante sua operação. No próximo vídeo, vamos abordar o capítulo 18, que trata das tensões máximas admissíveis em vasos de pressão. Até a próxima. Cálculo de espessura mínima para componentes sujeitos à pressão interna, para vídeo aula. Bem-vindos de volta! No capítulo 19, chegamos ao coração do projeto de vasos de pressão, o cálculo da espessura mínima para componentes sujeitos à pressão interna. Imaginem que estamos enchendo um balão com ar. Quanto mais ar colocamos, mais pressão a borracha precisa suportar. Da mesma forma, a espessura da parede de um vaso de pressão precisa ser calculada para resistir à pressão interna do fluido. Neste capítulo, vamos aprender como fazer esses cálculos, garantindo a segurança do equipamento. O objetivo do cálculo. O objetivo principal do cálculo da espessura mínima é garantir que o vaso de pressão resista à pressão interna sem se romper. Uma espessura insuficiente pode levar a vazamentos, deformações e até mesmo a ruptura do vaso, causando acidentes graves. O cálculo deve considerar a pressão de projeto, a temperatura de projeto, o material do vaso e a eficiência das juntas soldadas. Fórmulas do Código ASME. O Código ASME Seção 8ª Divisão fornece fórmulas específicas para calcular a espessura mínima de diferentes componentes do vaso de pressão, como cascos cilíndricos. A fórmula considera o diâmetro interno, a pressão de projeto, a tensão admissível do material e a eficiência da junta soldada. Cascos esféricos.
A fórmula é semelhante à dos cascos cilíndricos, mas considera o raio interno em vez do diâmetro. Tampos abaulados. Existem fórmulas específicas para diferentes tipos de tampos, como elipsoidais, torisféricos e hemisféricos. Variáveis das fórmulas. As fórmulas do código ASME utilizam diversas variáveis, como pressão de projeto, P, a pressão máxima que o vaso deve suportar durante a operação normal. Tensão admissível do material, S, a tensão máxima que o material pode suportar sem se deformar permanentemente. Este valor é obtido na seção 2ª, parte D do código ASME. Eficiência da junta soldada. É um valor que representa a resistência da junta soldada em relação ao metal base. Raio ou diâmetro interno, RU ou D, as dimensões internas do componente. Considerações adicionais. Além das fórmulas, o cálculo da espessura mínima deve considerar corrosão. Uma sobreespessura deve ser adicionada para compensar a perda de material devido à corrosão ao longo do tempo. Tolerâncias de fabricação. As tolerâncias dimensionais das chapas e outros componentes devem ser consideradas. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está calculando a espessura mínima de um casco cilíndrico e obtém um valor de 10 mm. A sobreespessura de corrosão é de 2 mm e a tolerância de fabricação é de 1 mm. Qual será a espessura final da chapa? Resposta: a espessura final da chapa será a soma da espessura mínima calculada, da sobreespessura de corrosão e da tolerância de fabricação, 10 mm mais 2 mm mais 1 mm igual a 13 mm. Portanto, a chapa deve ter pelo menos 13 mm de espessura para atender aos requisitos do código ASME e garantir a segurança do vaso de pressão. Na próxima aula, vamos nos aprofundar no cálculo de espessura para tampos abaulados. Até a próxima. Bocais e bocas de visita em vasos de pressão, para vídeo aula. Olá a todos! No capítulo 21, vamos explorar os bocais e as bocas de visita em vasos de pressão. Imaginem uma casa. Precisamos de portas e janelas para entrar, sair, ventilar e iluminar o ambiente. Nos vasos de pressão, os bocais e as bocas de visita desempenham papéis semelhantes, permitindo a entrada e saída de fluidos, a instalação de instrumentos e o acesso para inspeção e manutenção. Bocais, conexões essenciais. Os bocais são aberturas no casco ou no tampo do vaso de pressão, que permitem a conexão de tubulações, instrumentos e outros equipamentos. Eles são como as portas da nossa casa, permitindo a entrada e saída de pessoas e objetos. O projeto dos bocais deve garantir a estanqueidade do vaso e resistir às tensões geradas pela pressão interna e pelas cargas externas. Tipos de bocais e flanges. Existem diferentes tipos de bocais e flanges, cada um com suas características e aplicações. Bocais rosqueados, utilizados para conexões de pequeno diâmetro e baixa pressão. Bocais soldados, mais comuns e versáteis, utilizados para diferentes diâmetros e pressões. Flanges, anéis que se conectam aos bocais e permitem a fixação de tubulações e outros equipamentos por meio de parafusos. Existem diferentes tipos de flanges, como os de pescoço soldável, WN, os sobrepostos, SO, e os de pescoço longo soldável, LWN. Bocas de visita, acesso ao interior. As bocas de visita são aberturas maiores no casco ou no tampo do vaso, que permitem o acesso ao interior do equipamento para inspeção e manutenção. Elas são como as janelas da nossa casa, permitindo a entrada de luz e ar fresco. As bocas de visita devem ser projetadas para suportar a pressão interna do vaso e garantir a segurança dos trabalhadores durante as atividades de manutenção. Localização e dimensionamento. A localização e o dimensionamento dos bocais e das bocas de visita devem ser cuidadosamente planejados. Os bocais devem ser posicionados de forma a facilitar a conexão das tubulações e a instalação dos instrumentos. As bocas de visita devem ser dimensionadas para permitir o acesso seguro e confortável dos trabalhadores ao interior do vaso. Um bom projeto deve considerar a ergonomia e a segurança das operações de manutenção.
Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está projetando um vaso de pressão e precisa escolher o tipo de flange para um bocal de grande diâmetro e alta pressão. Qual seria a melhor opção? Resposta: para um bocal de grande diâmetro e alta pressão, a melhor opção seria um flange de pescoço soldável, WN. Este tipo de flange oferece maior resistência e segurança em comparação com outros tipos, como os sobrepostos, SO. O flange WN é soldado diretamente ao bocal, criando uma conexão robusta e estanque. Para aplicações de alta pressão, a segurança é primordial, e o flange WN é a escolha mais adequada. Na próxima aula, vamos abordar o capítulo 22, que trata das juntas de vedação em bocais e bocas de visita. Até a próxima. Materiais para fabricação de vasos de pressão, para vídeo aula. Bem-vindos de volta! No capítulo 13, vamos mergulhar em um tópico crucial para a segurança e a confiabilidade dos vasos de pressão, os materiais de fabricação. Imaginem que estamos construindo uma casa. Não podemos usar qualquer tipo de material, certo? Precisamos escolher tijolos, cimento, madeira e aço de qualidade para garantir a resistência e a durabilidade da estrutura. Da mesma forma, a escolha dos materiais para vasos de pressão é fundamental para garantir sua integridade e segurança. A importância da escolha correta do material. A seleção do material para um vaso de pressão depende de diversos fatores, incluindo pressão e temperatura de operação. Materiais diferentes possuem diferentes resistências à pressão e temperatura. Tipo de fluido. O material deve ser compatível com o fluido processado, evitando corrosão e outros problemas. Custo. O material deve ser economicamente viável, sem comprometer a segurança. O código ASME e a tabela UCS 23. O código ASME seção 8ª divisão 1 fornece uma lista de materiais aprovados para a fabricação de vasos de pressão na tabela UCS 23. Esta tabela lista aços carbono, aços de baixa liga, forjados e outros materiais, especificando suas propriedades mecânicas e limites de temperatura. A tabela UCS 23 é como o catálogo de materiais da nossa construção, mostrando as opções disponíveis e suas características. Aço carbono e aço de baixa liga. Os materiais mais comuns para vasos de pressão são o aço carbono e o aço de baixa liga. O aço carbono é mais barato e fácil de soldar, sendo adequado para serviços com fluidos não corrosivos. O aço de baixa liga, como o aço cromo-molibdênio, possui maior resistência a altas temperaturas e corrosão, sendo utilizado em serviços mais exigentes. Outros materiais. Além do aço carbono e do aço de baixa liga, outros materiais também podem ser utilizados, como aços inoxidáveis, para serviços com fluidos corrosivos. Metais não ferrosos, como alumínio e cobre, para aplicações específicas. Materiais compostos, para vasos de pressão leves e de alta resistência. A importância da certificação. É fundamental que os materiais utilizados na fabricação de vasos de pressão sejam certificados e atendam às especificações do código ASME. A certificação garante a qualidade do material e sua conformidade com as normas de segurança. Materiais não certificados podem apresentar defeitos e comprometer a integridade do vaso. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está fabricando um vaso de pressão para operar a alta temperatura e precisa escolher entre aço carbono e aço cromo-molibdênio. Qual seria a melhor opção? Resposta: para um serviço em alta temperatura, o aço cromo-molibdênio seria a melhor opção. Ele possui maior resistência a altas temperaturas do que o aço carbono, mantendo suas propriedades mecânicas em condições mais severas. O aço carbono pode perder resistência em altas temperaturas, aumentando o risco de falha do vaso. A escolha do aço cromo-molibdênio garante a segurança e a confiabilidade do vaso de pressão em serviço de alta temperatura. Na próxima aula, vamos explorar as tensões em vasos de pressão, assunto do capítulo 18.
Até a próxima. Requisitos para execução de soldas em vasos de pressão para vídeo-aula. Bem-vindos de volta. No capítulo 24, vamos focar em um aspecto crucial da fabricação de vasos de pressão, as soldas. Imaginem que estamos construindo um navio. As chapas de aço que formam o casco precisam ser unidas de forma forte e estanque para resistir às forças do mar. Da mesma forma, as soldas em vasos de pressão são essenciais para garantir a integridade estrutural do equipamento e prevenir vazamentos, especialmente sob altas pressões. A importância das soldas de qualidade. As soldas são a principal forma de unir os componentes de um vaso de pressão, como o casco, os tampos e os bocais. Soldas de má qualidade podem apresentar defeitos, como porosidade, inclusões de escória e falta de penetração, que enfraquecem a estrutura do vaso e aumentam o risco de falhas. Por isso, é fundamental que as soldas sejam executadas de acordo com os requisitos do código ASME e por soldadores qualificados. Documentos de qualificação. O capítulo destaca a importância dos documentos de qualificação para soldadores e procedimentos de soldagem. Registro de qualificação de procedimento de soldagem, RQPS, comprova que o procedimento de soldagem utilizado produz soldas de qualidade aceitável. Registro de qualificação de soldador, RQS, certifica que o soldador possui a habilidade e o conhecimento necessários para executar soldas de acordo com o procedimento qualificado. Especificação de procedimento de soldagem, EPS, descreve detalhadamente como a solda deve ser executada, incluindo os materiais, os equipamentos e os parâmetros de soldagem. Instrução de execução e inspeção de soldagem, IEIS, fornece instruções específicas para a execução e a inspeção das soldas, garantindo a conformidade com o procedimento qualificado. Requisitos do Código ASME para soldas. O Código ASME Seção 8ª Divisão estabelece diversos requisitos para soldas em vasos de pressão, como penetração total. As soldas devem penetrar completamente na espessura das chapas que estão sendo unidas, garantindo a máxima resistência da junta. Ausência de defeitos. As soldas não devem apresentar defeitos que possam comprometer sua resistência ou estanqueidade. Tratamento térmico. Em alguns casos, o código exige um tratamento térmico após a soldagem, PWHT, para aliviar as tensões residuais e melhorar as propriedades mecânicas da junta soldada. Inspeção das soldas. A inspeção das soldas é essencial para garantir sua qualidade e conformidade com os requisitos do código ASME. O capítulo menciona os ensaios não destrutivos, ENDS, como a radiografia e o ultrassom, que permitem detectar defeitos internos nas soldas sem danificar a peça. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está inspecionando as soldas de um vaso de pressão e encontra uma solda com falta de penetração. Qual seria o risco e como você procederia? Resposta: uma solda com falta de penetração reduz a resistência da junta soldada, aumentando o risco de vazamento ou ruptura do vaso de pressão. Eu notificaria o responsável pela fabricação do vaso e recomendaria o reparo da solda. O reparo pode envolver a remoção da solda defeituosa e a execução de uma nova solda, seguindo os requisitos do código ASME. Após o reparo, a solda deve ser inspecionada novamente para garantir sua qualidade. Na próxima aula, vamos abordar o capítulo 25, que trata dos requisitos para inspeção de soldas em vasos de pressão. Até a próxima. Exemplos de cálculos de projeto de vasos de pressão para vídeo-aula. Bem-vindos de volta! No capítulo 27, vamos colocar em prática os conceitos aprendidos nos capítulos anteriores, analisando exemplos de cálculos de projeto de vasos de pressão. Imaginem que estamos aprendendo a cozinhar um novo prato. A receita nos fornece os ingredientes e as quantidades, mas precisamos praticar para dominar a técnica. Da mesma forma, os exemplos de cálculos deste capítulo nos ajudam a aplicar as fórmulas e os requisitos do código ASME no projeto de vasos de pressão. Exemplos práticos. O capítulo apresenta exemplos práticos de cálculos para diferentes componentes do vaso de pressão, como cálculo da espessura mínima do casco cilíndrico,
O exemplo mostra como aplicar a fórmula do código ASME, considerando a pressão de projeto, a tensão admissível do material e a eficiência da junta soldada. Cálculo da espessura mínima do tampo elipsoidal. O exemplo demonstra como calcular a espessura mínima de um tampo elipsoidal, utilizando as fórmulas e tabelas do código ASME. Cálculo da espessura mínima do tampo torisférico. O exemplo ilustra o cálculo da espessura mínima para um tampo torisférico, considerando as dimensões do tampo e as propriedades do material. Apêndice L do código ASME. O capítulo fazendo a referência ao apêndice L do código ASME, que contém exemplos adicionais de cálculos e ilustrações da aplicação das fórmulas e regras do código. O apêndice L é como um livro de exercícios, fornecendo problemas práticos para testar nossos conhecimentos e aprimorar nossas habilidades de cálculo. Importância da compreensão dos cálculos. Compreender os cálculos de projeto de vasos de pressão é fundamental para garantir a segurança e a confiabilidade do equipamento. Os exemplos do capítulo 27 e do apêndice L nos ajudam a internalizar os conceitos e a aplicar as fórmulas corretamente. Dominar esses cálculos é essencial para projetar vasos de pressão que atendam aos requisitos do código ASME e operem com segurança. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está calculando a espessura mínima de um casco cilíndrico. Após aplicar a fórmula do código ASME, obtém um valor que parece muito baixo. O que você faria? Resposta: se o valor calculado para a espessura mínima parece muito baixo, eu revisaria cuidadosamente os dados de entrada, como a pressão de projeto, a tensão admissível do material e a eficiência da junta soldada. É possível que haja um erro nos dados de entrada ou na aplicação da fórmula. Eu também consultaria o apêndice L do código ASME em busca de exemplos semelhantes e verificaria se o valor calculado está dentro da faixa esperada. Se a dúvida persistir, eu buscaria a ajuda de um engenheiro experiente em projeto de vasos de pressão para revisar os cálculos e garantir a segurança do projeto. Lembre-se, a segurança é sempre a prioridade. Com este capítulo, concluímos a revisão dos principais tópicos do Manual de Projeto de Vasos de Pressão. Espero que esses vídeos tenham sido úteis para o seu aprendizado. Até a próxima. Requisitos para inspeção de soldas em vasos de pressão para vídeo aula. Bem-vindos de volta! Dando continuidade ao tema de soldagem, no capítulo 25, vamos nos concentrar nos requisitos para inspeção de soldas em vasos de pressão. Se no capítulo anterior vimos como soldar, agora vamos ver como garantir que a solda está perfeita. Imaginem que estamos construindo uma ponte. Após a soldagem das estruturas metálicas, é crucial inspecionar as soldas para garantir que elas suportam o peso dos veículos. Da mesma forma, a inspeção das soldas em vasos de pressão é essencial para garantir a segurança e a confiabilidade do equipamento. Níveis de inspeção. O capítulo descreve os diferentes níveis de inspeção de soldas, que variam de acordo com o serviço do vaso de pressão e os requisitos do projeto. Os principais níveis são: inspeção visual, a forma mais básica de inspeção, que permite identificar defeitos superficiais, como trincas, porosidade e falta de fusão. É como olhar atentamente para a ponte em busca de rachaduras ou imperfeições visíveis. Radiografia. RT utiliza raio-x ou raios gama para gerar imagens do interior da solda, permitindo a detecção de defeitos internos, como inclusões de escória e falta de penetração. É como fazer um raio-x da ponte para ver sua estrutura interna. Ultrassom. UT emprega ondas sonoras de alta frequência para detectar defeitos internos na solda. É como usar um sonar para mapear o fundo do oceano, mas, neste caso, mapeando o interior da solda. Líquido penetrante. LP utiliza um líquido penetrante para revelar defeitos superficiais na solda. É como usar um corante para destacar as rachaduras em uma superfície. Partículas magnéticas. PM emprega partículas magnéticas para detectar defeitos superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos. É como usar um ímã para atrair partículas de metal e revelar as imperfeições na solda. Requisitos do código ASME para inspeção.
O Código ASME Seção 8ª Divisão especifica os requisitos para a inspeção de soldas, incluindo os métodos de ensaio, os critérios de aceitação e a qualificação dos inspetores. O código define os níveis de inspeção necessários para diferentes tipos de vasos de pressão e serviços, garantindo a segurança da operação. Inspeção por radiografia parcial e total. O capítulo detalha os requisitos para inspeção por radiografia parcial e total. A radiografia parcial é utilizada em vasos de pressão com menor risco, enquanto a radiografia total é exigida para vasos de pressão de alto risco ou que operam em condições severas. Exames adicionais. Além da radiografia, o capítulo menciona outros exames complementares, como o ultrassom e o líquido penetrante, que podem ser utilizados para garantir a qualidade das soldas. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está inspecionando um vaso de pressão e a radiografia revela uma inclusão de escória em uma solda. Qual seria o risco e como você procederia? Resposta: uma inclusão de escória é um defeito que pode enfraquecer a solda e aumentar o risco de falha do vaso de pressão. Eu notificaria o responsável pela fabricação do vaso e recomendaria o reparo da solda. O reparo envolveria a remoção da solda defeituosa e a execução de uma nova solda, seguindo os requisitos do código ASME. Após o reparo, a solda deve ser inspecionada novamente por radiografia para garantir que o defeito foi corrigido e que a nova solda atende aos critérios de aceitação. Na próxima aula, vamos abordar o capítulo 26, que trata das plataformas e turcos em vasos de pressão. Até a próxima. Plataformas e turcos em vasos de pressão, para vídeo aula. Olá a todos! No capítulo 26, vamos discutir as plataformas e turcos em vasos de pressão. Imaginem um prédio alto. Precisamos de escadas e elevadores para acessar os andares superiores. Da mesma forma, as plataformas e turcos em vasos de pressão fornecem acesso seguro para inspeção, manutenção e operação de equipamentos instalados em locais elevados. Plataformas, acesso seguro em altura. As plataformas são estruturas metálicas fixadas ao vaso de pressão, que permitem aos trabalhadores acessar válvulas, instrumentos e outros componentes localizados em alturas elevadas. Elas são como as varandas de um prédio, proporcionando um local seguro para se trabalhar em altura. As plataformas devem ser projetadas para suportar o peso dos trabalhadores e dos equipamentos, além de possuir guarda-corpos e outros dispositivos de segurança para prevenir quedas. Escadas, conectando as plataformas. As escadas são utilizadas para conectar as plataformas aos níveis inferiores, permitindo o acesso seguro e confortável dos trabalhadores. Elas devem ser projetadas de acordo com as normas de segurança, com degraus antiderrapantes e corrimãos. Turcos, içamento de equipamentos. Os turcos são dispositivos de içamento instalados no topo dos vasos de pressão, que permitem içar equipamentos pesados, como bombas e motores, para instalação ou manutenção. Eles são como os guindastes de um canteiro de obras, facilitando o transporte de materiais pesados. Os turcos devem ser dimensionados para suportar o peso dos equipamentos e possuir dispositivos de segurança para prevenir acidentes. Localização e projeto. A localização e o projeto das plataformas, escadas e turcos devem ser cuidadosamente planejados. As plataformas devem ser posicionadas próximas aos equipamentos que requerem acesso frequente. As escadas devem ser dimensionadas para permitir o acesso confortável dos trabalhadores, e os turcos devem ser posicionados de forma a facilitar o içamento dos equipamentos. Um bom projeto deve considerar a ergonomia e a segurança das operações de manutenção e operação. Resolução de situação prática, perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está projetando um vaso de pressão alto e precisa determinar a localização das plataformas de acesso. Quais fatores você consideraria? Resposta: ao determinar a localização das plataformas, eu consideraria os seguintes fatores. Localização dos equipamentos. As plataformas devem estar próximas às válvulas, instrumentos e outros componentes que requerem acesso frequente para inspeção,
Manutenção ou operação. Altura do vaso. A altura do vaso determina o número de plataformas necessárias e o espaçamento entre elas. Normas de segurança. As plataformas devem atender às normas de segurança, como a NR13 no Brasil, que estabelece requisitos para guarda-corpos, escadas e outros dispositivos de segurança. Ergonomia. As plataformas devem ser projetadas para permitir o acesso confortável e seguro dos trabalhadores, considerando a altura dos corrimãos, o tamanho dos degraus e outros aspectos ergonômicos. Na próxima aula, abordaremos exemplos de cálculos de projeto de vasos de pressão, conforme o capítulo 27. Até a próxima. Tensões máximas admissíveis em vasos de pressão, para vídeo aula. Bem-vindos de volta! No capítulo 18, vamos falar sobre um assunto fundamental para a segurança dos vasos de pressão: as tensões máximas admissíveis. Imaginem uma corda. Ela suporta uma certa quantidade de peso antes de arrebentar. Da mesma forma, os materiais dos vasos de pressão suportam uma quantidade limitada de tensão antes de falhar. O objetivo do projeto é garantir que as tensões no vaso nunca ultrapassem esses limites, mantendo a segurança da operação. Tipos de tensões em vasos de pressão. O capítulo descreve os principais tipos de tensões que atuam em um vaso de pressão. Tensões primárias, de membrana, são as tensões que atuam na parede do vaso para resistir à pressão interna. Elas são distribuídas uniformemente ao longo da parede e são as principais responsáveis pela resistência do vaso. São como a força que mantém um balão inflado. Tensões secundárias, localizadas, são tensões que ocorrem em áreas específicas do vaso, como em torno de bocais, suportes e mudanças de geometria. Elas são causadas pela concentração de tensões nesses pontos e podem ser significativamente maiores do que as tensões primárias. São como a pressão concentrada em um ponto específico de um balão, que pode causar uma deformação localizada. Tensões admissíveis e o código ASME. O código ASME, seção 8ª, divisão 1, define as tensões máximas admissíveis para os diferentes materiais utilizados na fabricação de vasos de pressão. Essas tensões são determinadas por meio de testes e análises, considerando a resistência do material, a temperatura de operação e outros fatores. O código estabelece limites para as tensões primárias e secundárias, garantindo que o vaso opere com segurança. As tensões admissíveis são como o limite de peso que a nossa corda pode suportar. Seção 2ª parte D do código ASME. A seção 2ª parte D do código ASME lista as tensões admissíveis para diversos materiais, em diferentes temperaturas. Essa seção é como uma tabela de referência para o projetista, fornecendo os valores limites para as tensões. É fundamental consultar a seção 2ª parte D para garantir que o projeto do vaso de pressão esteja em conformidade com o código. A importância de controlar as tensões. Controlar as tensões em um vaso de pressão é essencial para garantir sua segurança e evitar falhas. O projeto deve minimizar as tensões secundárias, utilizando reforços e outros recursos para distribuir as cargas de forma mais uniforme. A inspeção regular do vaso também é importante para detectar possíveis problemas e garantir que as tensões estejam dentro dos limites admissíveis. Resolução de situação prática. Perguntas e respostas. Pergunta: imagine que você está analisando um vaso de pressão e descobre que as tensões em torno de um bocal são maiores do que as tensões admissíveis. Qual seria o risco e como você resolveria o problema? Resposta: tensões excessivas em torno de um bocal podem levar à formação de trincas, eventualmente, à ruptura do vaso. Para resolver o problema, seria necessário adicionar um reforço no bocal, como um anel de reforço, para distribuir a carga e reduzir as tensões. Outra opção seria aumentar a espessura da parede do vaso na região do bocal. A solução escolhida dependeria das características do vaso e do serviço ao qual ele está submetido. Em qualquer caso, a segurança é a prioridade, e as tensões devem ser reduzidas a níveis aceitáveis. Na próxima aula, vamos abordar o capítulo 19, que trata do cálculo da espessura mínima de componentes sujeitos à pressão interna. Até a próxima!